Louvado seja Deus com essa, simplicidade. Vamos iniciar a palavra de Deus lá em João capítulo 1. Nós vamos falar sobre... Você fez o encarte, né? Oi, Giovana! Nós vamos falar sobre a plenitude da revelação. Queridos, eu fui numa ministração, como que é o nome lá? Apologético, né? Apologético com os jovens. E teve um momento que eu me escondi lá no meio, né? Porque eles chamaram eles para algum debate lá e lançaram uma pergunta muito legal, gente. Foi muito legal. E eu me escondi lá porque eu sabia que eles iam se esconder na confiança minha, né? Ou se eu ficasse num grupo e ia falar, ali, tem um pastor, tem uma pastora, porque eles estavam procurando mesmo, era muito engraçado. A Heloísa e a Giovana até que se misturaram lá, mas tinha alguns jovens que ficavam procurando o pessoal mais velho para poder facilitar as respostas, como se nós tivéssemos resposta para tudo. Mas foi um tempo muito gostoso e eu escutei algo extraordinário lá, e Deus revelou algo no meu coração junto com aquilo que a gente já tinha escutado e nós vamos somar hoje. Nós vamos falar sobre o poder da informação, revelação, iluminação e inspiração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença agora, Senhor. Nós já oramos, nós já falamos, nós já clamamos a Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a revelação da Tua palavra. A revelação do Teu reino, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que possamos encarnar isso, viver com intencionalidade. Pai, que nós não venhamos perder o foco, a intenção deste momento, Senhor. Que não venhamos levantar, beber água, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra coisa, a não ser prestar atenção na Tua palavra. Senhor, se revela a nós nessa noite em nome de Jesus. Amém. Querido, se você precisar levantar e ir no banheiro, tomar água, tranquilo, tá? Mas não deixe o diabo tirar o foco da atenção daquilo que nós vamos ministrar essa noite. Queridos, a palavra de Deus lá, abra em João capítulo 1. Nós vamos discorrer sobre uma passagem e nós vamos falar sobre Jesus e um personagem que se chama João Batista. João 1, a palavra de Deus. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguia apagá-la. Nós já vamos continuar a leitura do texto, mas eu queria trabalhar hoje um pouquinho sobre a palavra informação. Hoje, na minha época, quando eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que ir para uma biblioteca e passar o dia lá. Eu lembro até hoje, quando chegou um computador na minha casa, que meu pai dava hora, minutos, segundos, e como a gente tinha que mexer no mouse, ou quantos enter a gente podia apertar, ou quantos espaços. Né? Aí a gente tinha o computador, mas não tinha internet, mas não tinha um computador. Então, assim, para nós, na nossa época, tudo era muito difícil receber uma informação. A gente tinha que acompanhar pela televisão ou por qualquer outra coisa. Mas hoje a informação é algo que está no nosso bolso. É muito rápido, tudo é muito prático, tudo é muito fácil. Só que ao mesmo tempo, essa informação ela é muito superficial. Então nós recebemos uma quantidade de informação, é até chato conversar com as pessoas, tem pessoas que sabem sobre tudo, mas não é profundo em nada. Você falou alguma coisa de dente, a pessoa sabe de cor, sabe disso, daquilo outro, às vezes sabe mais que você que trabalha na área. Mas de profundidade não entende nada. Vai falar dos reels, dos não sei o quê, mas nunca parou para pensar naquilo com uma forma mais intencional, nunca se aprofundou naquilo. E muitas vezes nós trazemos isso para dentro das igrejas, nós trazemos isso para a nossa vida cristã, e nós começamos a se alimentar de pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho ali, mas nada se aprofundamos, nada nós nos envolvemos, nada nós enraizamos. Nada nós investimos tempo, nós nos desgastamos, nós pesquisamos, nós oramos, nós clamamos a resposta de Deus.
E nós ficamos naquele evangelho superficial. Evangelho que nós nos contentamos de vir para a igreja e participar do culto, e só isso. Porque o Deus se revelou para mim e isso é o suficiente. Mas a revelação que vem depois que eu recebi essa informação é o próprio Cristo. E a palavra diz isso. Verso 6. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio deles todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Então todos receberam a informação, correto? Todos receberam a boa notícia. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheio de amor e de verdade. E nos vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está do lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Queridos, olha, me trouxeram até mais uma água. Eu já tenho uma aqui, ó. Está escondida aqui porque eu estou com medo de derrubar. Tem duas agora. A revelação já veio, queridos. Não há nada novo a ser revelado. Jesus já veio, ele é a própria palavra, ele é a revelação de Deus para nós, ele é a encarnação da vida de Deus, de tudo mais sublime que nós podemos imaginar. Da plenitude de Deus é o próprio Jesus que encarnou e viveu no meio de nós. Então muitas vezes nós estamos buscando revelação, eu quero revelação, eu quero... Já está aqui, já está revelado. Nada novo vai ser revelado mais. A própria palavra já diz que a revelação já veio. Já foi instituída e a revelação é o próprio Deus. Mas o que é que pega na nossa geração ou em todas as gerações que já existiram? Por que algumas pessoas conseguem receber essa revelação e viver de uma forma diferente, de uma forma intencional, de uma forma que se nega para si mesmo e abre mão de tudo para viver essa revelação? E nós que falamos, que recebemos a revelação, que não sei o que lá, que não sei o que lá, na primeira dificuldade, travamos. Somos vencidos pela informação do mundo que nós precisamos ter mais, que nós precisamos ter o melhor, que nós precisamos não sei o que, e começamos a correr e nos perdemos na imaginação desse mundo buscando várias outras coisas. Buscando satisfação num relacionamento, buscando satisfação na vida financeira, buscando satisfação até mesmo na igreja, se autorrealizar tendo um cargo. Queridos, tenha misericórdia. Até nisso nós precisamos ter e pensar muito bem. Porque aquele que é muito dado também será muito cobrado. Você já pensou que muitas vezes as pessoas pregam, mas elas se encontram no próprio erro daquilo que elas falam, mas não vivem? E nós seremos cobrados pelo que nós vivemos e não pelo que nós falamos. Então, muitos recebem a informação de um Salvador, de alguém que queria, e o próprio Deus veio e habitou entre nós. E eu acho extraordinário, porque nós ouvimos lá no seminário, me chocou. Eu acho que chocou a todos nós.
E aquilo me gerou uma tristeza tão grande que eu fui para casa e eu fiquei pensando, Jesus, como nós perdemos a oportunidade. Porque o pastor falou assim, gente, vocês imaginam que João Batista veio, preparou o caminho para o Messias veio, caminhou no mesmo período que ele, mas ele não pôde segui-lo. Você já imaginou? Você foi criado com um propósito para preparar a vinda de alguém e você não pode. Você já imaginou como deve ter sido Deus, sabe? Como deve ter sido difícil para João ele ver o próprio Deus, ele batizar Jesus e o Espírito Santo vir sobre ele e ele conhecer Deus e não poder caminhar com ele. E nós temos essa oportunidade da revelação, de encarnar isso, de sermos iluminados por isso e de vivermos o Evangelho de forma extraordinária. E nós viemos de vivermos de uma forma medíocre. Nós nos satisfazemos de vir só à igreja. Nós nos importamos com as cadeiras vazias. Nós nos importamos muitas vezes nem se nossa família vai estar aqui. Porque eu estou satisfeito. Mas isso não é uma revelação. Porque a revelação, ela tem que gerar dentro de nós uma iluminação que faça algo tão extraordinário dentro de nós que eu passo a não mais viver para mim. Porque quando eles questionam João Batista, ele fala assim, é preciso que eu diminua para que ele cresça. E hoje, enquanto nós conversamos, queridos, não tem prazer maior. Hoje eu estava à mesa conversando com meu marido sobre a palavra de Deus. E eu me senti tão grata a isso. Falei, Deus, obrigada pela minha casa ser um lugar onde nós podemos falar do amor de Deus. Onde nós podemos falar desse amor extravagante. E podemos olhar para nós mesmos e reconhecermos que nós somos insignificantes sem a presença dele. E compartilharmos algo que muitos queriam ter vivido e não tiveram a oportunidade. E nós temos a oportunidade e muitas vezes desperdiçamos. Nós temos como ouro e prata e a coisa mais preciosa do universo dentro de nós, que é o Espírito Santo. E diariamente nós nos esquecemos disso. Como é possível nós vivermos um evangelho morno em que nós viemos para a igreja, nós participamos de culto, mas nós vamos para casa e a semana inteira não se ora, e a semana inteira não se busca, e a semana inteira não se importa com ninguém, a não ser consigo mesmo. Aonde eu quero chegar? Aonde? Como eu vou me dizer? Nossa, o que eu posso conquistar desse mundo? Esses dias nós chegamos numa sinuca de bico lá em casa. E queridos, olha, às vezes nós também passamos dificuldades. E o meu esposo chegou meio frustrado, assim, conversando comigo, e havia surgido uma oportunidade de um emprego para ele. Bênção, irmãos. Nossa, às vezes eu também queria ser a esposa troféu. Queria, queridos. Queria, né? Igual o pastor falou lá, fazer o pilates de tarde, dormir até as 9, pegar a minha Land Rover. Queria, queridos. Mas não foi isso que Deus tinha preparado para nós. E o meu esposo chegou assim e falou assim, viu, me fizeram uma oferta de emprego. Boa, irmãos. Nossa, ia sanar nossas dificuldades. E eu comecei a olhar para ele porque se eu fosse pensar humanamente falando, homem, sei desse negócio aí. Carga horária boa. Entendeu? Benefício. O dobro do salário. O dobro do salário nosso. Juntando. Assim, as moedinhas. E eu fiquei pensando, falei, e agora, né? Mas a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. E eu sabia que ele já tinha uma resposta no coração dele, mas eu podia, com a minha resposta, mudar o coração dele.
Porque antes dele ser um pastor aqui, ele é meu marido. Ele é pai da Giovana. E ele chegou em casa e ele falou assim, daí, né? O que vamos fazer, né? O que você acha? Ele tinha ido fazer a entrevista sem falar comigo. Olha, que absurdo. Foi escondido fazer. Era para ter ido comigo uma cirurgia, me deixou sozinho numa cirurgia. Com oito doidos lá, meu Deus, misericórdia, né, amor? Me deixou sozinho no meio de uma marada lá para ele ir para a entrevista escondido. Foi para a entrevista, voltou e sentou na cama. Falou para mim, daí o que nós vamos fazer? Eu falei assim, então, queria muito que você tivesse esse salário. Mas eu amo mais você sendo filho de Deus. Eu amo mais você servindo a Deus. Porque senão nós vamos ter que abrir mão de tudo que nós acreditamos até agora. E do propósito que Deus tem na sua vida. E vamos viver um propósito para a nossa vida. Deixando Deus de lado. Porque, queridos, não tinha como ele cuidar da igreja. Não tinha, queridos. Não tinha. Ele ia trabalhar bastante. Ia ganhar muito bem. Mas ele não ia estar na igreja. Eu falei, puxa, mas eu prefiro você ter um dia livre para você orar lá na igreja. Eu prefiro. Isso se chama não andar nos padrões do mundo, porque o mundo vai falar, vale a pena esse dinheiro. Você pode orar de noite. Você pode ir para a igreja de vez em quando. Igual todo mundo faz, não é verdade? Mas às vezes Deus vai revelar algo para cada um de nós. E eu não estou falando que isso você tem que fazer na sua casa. Isso é nossa realidade. E eu sabia que ele estava esperando eu falar a mesma coisa que ele já tinha no coração, mas ele não respondeu para mim o que ele achava. E quando eu terminei de falar, eu disse, então, prefiro que você não pegue esse emprego, não. Ia ser uma bênção? Financeiramente, sim. Espiritualmente, não. Falei, então, eu prefiro a gente morar na eternidade junto do que a gente ter muito dinheiro aqui. A gente já passou tanta coisa mesmo. Passamos mais. Resistimos mais. Lutamos mais. Mas eu não quero abrir mão de Jesus. Eu não quero abrir mão daquilo que Jesus revelou para mim. Para Ele. Que é muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E o mundo vai oferecer. O mundo vai tentar te seduzir. Nossa! Não precisa orar tanto assim. Para que levantar de madrugada, orar pela sua família? Sabe por que você levanta de madrugada, orar pela sua família? Porque é melhor orar para ele ser salvo do que você orar em cima de um caixão. Com alguém sem uma salvação. Mas nós passamos o nosso dia corrido e nós nos esquecemos disso, não é verdade? Nós achamos que Deus é só para nós. João Batista podia ser egoísta. E eu estava conversando hoje com o Rafa sobre quando ele é preso, né? João Batista é preso. E ele manda os discípulos dele perguntar lá se Jesus era o Messias. E eu falei pro Rafa, nada a ver. Sabe por quê, queridos? Porque João Batista não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvida. E a palavra prova isso. Olha só. Continue. Porque, lá no 16, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João afirmou claramente, eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estávamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João, diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando a profeta Isaías, eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus e eles perguntaram a João, se você não é o Messias, nem Elias, nem profetas que estamos esperando, por que você batiza? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem.
Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias de suas sandálias. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus vindo da direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim veio um homem que é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Queridos, João Batista não tinha dúvida nenhuma. Ele já tinha recebido a revelação do próprio Deus de quem era Jesus, do que Jesus faria. Ele não tinha só mais uma notícia, ele tinha a revelação, ele viu. No dicionário, a revelação significa assim, ó: a informação é o acúmulo de dados externos e conhecimento técnico. Ele conhecia o Velho Testamento muito bem. Muito bem. A revelação, por outro lado, é a desvendar de uma verdade oculta que transforma a sua perspectiva e o seu propósito de vida. Enquanto a informação ela busca ser absorvida, a revelação busca ser vivenciada e compreendida. Ele tinha a compreensão do reino de Deus. Mas então por que lá em Mateus? Deixa eu abrir aqui para vocês. Mateus 11, os mensageiros de João Batista. Anota aí. Mateus 11. Em Mateus 11, João Batista pede para os seus discípulos que eles vão até Jesus e perguntem quem ele era. Se ele era o Messias. Queridos, pelo que você ouviu em João, você acha que João Batista tinha dúvida? Não. Então por que ele manda os discípulos irem lá? Lá em João ele fala bem assim: para que ele cresça e eu diminua. Agora a revelação para os discípulos não era mais João Batista, era o próprio Cristo. Então João manda os seus e os seus vão lá e se deparam com Jesus fazendo milagres e maravilhas. Você acha que aqueles caras vão ficar com dúvida de quem era Jesus? Eles viram a revelação do próprio Deus encarnado na terra. E agora os olhos que as pessoas tinham em cima de João Batista se voltam para Jesus. Porque agora era outro tempo. A revelação já tinha chegado. João Batista estava falando daquele que há de vir. Mas Jesus era o eu sou. A própria revelação de Deus. Então essa passou de ser uma informação e virou algo concreto, algo palpável, algo encarnado. E essa revelação tem que causar duas coisas dentro de nós. Primeiro, uma iluminação. Nós precisamos ser iluminados por isso. Como vamos ser iluminados pela palavra de Deus? Através do Espírito Santo. É Ele quem nos mostra a revelação de Deus. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, conhecemos versículo de frente para trás, de trás para frente, mas não vivemos aquilo que está escrito na palavra. A palavra de Deus fala, hoje a Daiane falou, que qual é a melhor parte que Maria escolheu? Sentar-se aos pés de Jesus. Então por que nós estamos ansiosos por tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas? Porque nos faltou algo. Muitos falam virada de chave, insight. Eu falo Espírito Santo mesmo, tá? É isso que faltou. Pois é Ele quem nos instrui
nos corrige, nos alinha com a verdade que a palavra de Deus tem para nós. É Ele quem transforma essa palavra numa iluminação, em algo palpável para mim, em algo de natural de se viver. Com que faz com que eu veja que ganhar mais dinheiro não é o mais importante. Que faz com que eu veja que enquanto meu filho brinca dentro da igreja, ele está ouvindo a palavra de Deus. Ele não está atrapalhando, ele está participando do corpo. Que faz eu ter uma percepção do mundo diferente, em que nós não estamos competindo por lugares, porque nós somos todos parte do corpo. Então não precisa ter um maior ou um menor, quem senta à direita, quem senta à esquerda. Nós só precisamos estar lá. Todos juntos. Porque todos nós somos importantes. É isso que a palavra me diz. Hoje eu estava indo para o meu trabalho e eu estava ouvindo sobre um livro que se chama Ego Transformado. Extraordinário, é um livro bem pequenininho, acho que meu Deus, eu cheguei a dar 2 horas de áudio. E falando como o nosso ego se insufla, ou ao mesmo tempo a gente fica se vitimizando. Eu não sou nada, eu sou pobre, cego, nu. Como eu sou um coitadinho. Mas não é isso que a palavra diz. Quando eu permito que a palavra de Deus me ilumine, eu passo a entender que eu sou o responsável, integrante, um participante desse reino. Que eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui designado para algo. Todos nós fazemos parte. E nós não seremos cobrados pelo aquilo que nós fizemos, nós seremos cobrados pelo aquilo que nós fomos criados para ser e não fizemos. Você entende? Você pode ser o melhor cantor do mundo, você pode ser, mas de repente Deus te criou para você ser o melhor pai. Porque o seu filho ia ganhar gerações, não você. E às vezes a gente passa despercebido pelaquilo que realmente é importante, daquilo que realmente é eterno. E nós somos iluminados por várias outras coisas que o mundo nos oferece. É como aquele chafariz que fica piscando, sabe? Agora você tem que usar isso. Agora a moda é as mulheres isso. Agora a moda... Meu Deus, irmãos, se nós formos viver a moda, todo dia eu jogo minha roupa fora. Todo dia tem uma moda nova. Como que é o nome quando a gente reaproveita a roupa? Não é recicla, tem um nome vintage. Vintage. Tem um outro nome também. Seja vintage. Sabe? Recrie coisas. Que mulher tem mania de abrir o guarda-roupa e falar que não tem roupa. Falei esses dias pro meu marido. Ganhei novas. Mesmo assim não vai ser o suficiente. Porque o nosso ego é insaciável. Nós somos insaciáveis. Esses dias eu conversava com os jovens, nós somos insaciáveis porque um dia nós somos criados para ser eternos. Então nada que esse mundo pode nos oferecer é o suficiente para compreender aquele espaço. É como se eu pegasse uma caixa e colocasse uma bolinha de gude dentro de uma caixa de sapato. Preencheu todo o espaço? Não preencheu. Porque aquele espaço era designado para Deus. Mas nós temos mania de colocar pequenas coisas nos lugares e daí nós chacoalhamos, não é suficiente. Daí a gente pega um pouquinho maior, coloca outra coisa, coloca 2 bolinhas, coloca isso, coloca aquilo. Nunca vai ser suficiente para o espaço de Deus dentro de nós. Mas esse insight, essa revelação, essa virada de chave, essa qualquer coisa, no mundo cristão só tem uma: o Espírito Santo. E se você não conhece ele ainda, você está perdido. Você ainda não é um cristão. Porque a palavra de Deus fala que nós viria aquele que nos batizaria com fogo, com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo gera em nós algo que se chama inspiração. E nós somos inspirados por Ele.
a viver com um caráter diferente, a andar na contramão do mundo. Gente, é extraordinária a vida de João Batista. Ele foi o único cara em que os caras ficaram em dúvida se ele era o Messias. É você o Messias? É você. E não, pior. Jesus pregando e tal. Ele falou assim, você é João Batista encarnado. Ressuscitou João Batista. O próprio Jesus. Potencial do carinha. Chegou ao ponto que os caras não conseguiam diferenciar ele de Cristo. E ele começou a falar, viu, não sou ele, hein? Não sou. Eu batizo só com água, viu? Eu ainda como gafanhotos. Mas virá alguém após mim. E veio o tempo dele. E ele viu com seus próprios olhos. E ele pôde até caminhar alguns dias com ele. Era parente dele. Caraca! Criados juntos, primos. Dois homens extraordinários e com potencial gigante na presença de Deus. Que conseguiram transformar uma geração e o mundo inteiro, e até hoje nós falamos dele. Mas você pode cansar de vir para a igreja e ouvir sobre a palavra de Deus. Mas se você não buscar essa revelação de Deus para que Deus abra o teu entendimento, você vai passar a vida inteira se enganando. Achando que você, nossa, eu fui iluminado hoje. Mas amanhã você volta a pecar de novo, viver da mesma forma, fazer as mesmas coisas. Começa a engavetar a sua Bíblia. Nós temos a geração... Quantos aqui tem... levante a mão, gente, em nome de Jesus. Não vou jogar o microfone em vocês. Vou descer. Quantos aqui tem só uma Bíblia em casa? Levante sua mão. Jurandir. Quantos aqui tem mais de 3 Bíblias em casa? Levante a mão. Queridos, eu tenho 6 Bíblias em casa. É mais do que... Lucas, que bênção. É mais do que nós somos em pessoas. A Molly e a Belinha podiam até ter uma para elas. Mas elas ficam engavetadas. Estamos permitindo que a modernidade apague o brilho de carregarmos nossas palavras embaixo dos nossos braços. E damos risadas das irmãs do coque que ficavam a madrugada inteira clamando ao Senhor. Fala, minha irmã do coque. Queria eu ser uma irmã do coque. Até fiz coque hoje. Porque a modernidade tem invadido a nossa igreja, a informação tem movido as nossas vidas, mas não tem transformado as nossas vidas. E é por isso que muitas pessoas vêm na igreja e olham que você é crente igual a ele, não quero ser não. Porque nós não temos a iluminação e a inspiração dele. E isso é muito sério. Carregamos um título, uma carteirinha, mas não carregamos ele dentro de nós. Não encarnamos a revelação de Deus e pagamos o preço por ser diferente. Muitas vezes nós queremos ser iguais ao mundo e nós ficamos chateados com você é diferente. Não, que bom que eu sou diferente, obrigado, eu quero ser diferente. Porque se você estiver andando na mesma direção, você está perdendo seu tempo. Se você não está causando transformação, se você não consegue falar de Jesus, se você não consegue falar do amor dele, então você não tem ele. Porque é impossível. Eu até coloquei uma palavra aqui. Como que é? Anotei aqui. Não é inspiração. Esqueci o nome da palavra. Já vou lembrar. Mas é impossível
Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus real e verdadeiro e receberam essa revelação nunca mais foram as mesmas pessoas. Se você não está impactando nem dentro da sua casa, que tipo de cristão você é? Que tipo de pai você é? Porque João Batista era tão semelhante com Jesus, ele tinha um caráter tão semelhante de Jesus que as pessoas começaram a achar que ele era o Messias. Como é teu caráter dentro de casa? Porque às vezes nós somos tão bonitos e perfeitos lá fora, né? Oh, poderoso Deus, maravilhoso celestial, paz, irmão de Deus, glórias a Deus. Aí quando o nosso filho comete um erro, nós vamos lá e para nosso filho. Não investimos tempo de qualidade. Cara, você quer ensinar o seu filho a fazer alguma coisa, faça primeiro. Seja referência. Não adianta você falar e não fazer. Você pode morrer de falar. Morrer. Ele não vai aprender. Se você falar para sua filha bem assim, limpa a casa, mas você não limpa, ela não vai limpar. Porque você está provando que aquilo não é importante. O nosso mundo destruiu a estrutura familiar. Não se tem mais uma mãe, não se tem mais um pai, não se tem mais filhos. Todo mundo manda. Ou nós temos aquele autoritarismo que um é a cabeça de todo mundo, destrói todo mundo. Não é isso que Jesus fala. Fala que nós devemos honrar nossos pais, mas também fala para os pais sobre os filhos. E se nós não somos referência para os nossos filhos, nós seremos referências para quem? São os nossos discípulos. Você consegue entender a importância da família que se perdeu hoje? Esses dias eu fui embora com a Giovana e nós fomos chorando no carro. Foi muito engraçado porque nós duas fomos chorando no carro. E às vezes eu me deparo com algumas conversas com jovens que eu escuto algumas coisas e eu fico paralisada. E eu falo para a Giovana, não é a nossa realidade. E ela começou a chorar, ela se compadeceu de uma situação dentro do carro. E ela começou a chorar. Não era sobre ela. Mas aquilo era o Espírito Santo dentro dela. Porque ela passou a se importar com uma necessidade que não era dela, mas que era importante para outra pessoa. E ela começou a orar pelaquela pessoa porque ela sabia que aquilo era ruim para aquela vida. Isso é ter Jesus dentro de você. Quando nós nos importamos além de nós mesmos. Quando nós começamos a se importar com o próximo. Porque Jesus morreu por nós, então se eu quero ser como Cristo, eu preciso me doar. Eu preciso investir tempo. Eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu acho tão importantes, mas que não são. Trabalhar é importante? É importante. Fazer isso é importante? É importante. Fazer uma faculdade é importante. Tudo é importante. Mas se durante o dia todo você trabalhou, você foi ganhar seu dinheiro, você isso, você aquilo, você não conseguiu investir tempo na sua família, você também não vai conseguir investir tempo em Deus. Se você não investir tempo em Deus, você não consegue investir tempo na sua família. Você vai viver só para você. Aí vai chegar a adolescência dos seus filhos, ou às vezes já chegou, e você vai começar a olhar para os seus filhos e você vai começar a querer cobrar deles algo que você não fez por eles. Isso é muito sério. Nós precisamos revelar a glória de Deus através de nós em qualquer lugar. Eu preciso revelar a glória de Deus no meu casamento. Eu preciso revelar a glória de Deus no meu relacionamento com a minha filha. Eu preciso mostrar isso no meu trabalho. Eu preciso mostrar em todos os lugares. Não há mais lugar santo. Todos os lugares são santos. Todos os lugares Deus está lá. Então se eu vivo de aparência, se eu vivo aqui de um jeito, ali eu vivo do outro. Se aqui eu falo verdade, mas aqui eu falo mentira, eu me engano a mim mesmo. E eu volto a comer as bolotas de porcos. É como se eu abrisse mão daquilo que é importante. Pai, vou viver a minha vida, depois eu volto. Beleza? Eu sei que o Senhor é importante, eu sei, mas agora eu preciso investir um pouquinho na minha vida, no meu trabalho, investir nisso, investir naquilo. E eu não estou falando sobre você fazer coisas na igreja. Não estou falando isso.
Até porque se você não é uma referência dentro da tua casa, aqui dentro eu não quero que você seja. Porque você não vai salvar nem a você mesmo. Nada. E isso é uma iluminação que vem só do Espírito Santo para cada um de nós. É o Espírito Santo que mostra, você precisa melhorar nisso. Você precisa parar de mentir na frente dos seus filhos. Você precisa parar de falar mal dos irmãos. Mesmo que você tenha razão, você não tem o direito de falar de ninguém pelas costas. Ai, mas eu só falo verdades em amor? Ou só para o seu ego ser satisfeito? Tem gente que só fala a verdade, mas só fala a verdade para os outros e não gosta de ouvir para si mesmo. Então, o caráter de Cristo é quando você encarna isso e você passa a viver essa palavra de uma forma integral, em todos os ambientes. Você vai ser o cara na prisão, você vai ser o mesmo cara no teu trabalho, você vai ser o mesmo cara na tua casa. Você vai aprender. Ah, lá no teu trabalho você ouve as mulheres, mas em casa você não consegue ouvir tua esposa. Como assim? Você consegue aconselhar todo mundo fora de casa, mas você não consegue aconselhar ninguém dentro de casa. Que imagina é esse? Que nós estamos vivendo, e é muito perigoso, gente, porque as pessoas hoje têm vivido de aparência e achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem, querido. Jesus realmente está voltando. Realmente está voltando. A terra clama a volta de Jesus. Nós nos esquecemos. Ninguém se compadeceu da Venezuela. Venezuela, que terremoto. Gente, que coisa mais horrível. Meu Deus, são nossos irmãos. Ah, não, mas não é na minha pele. Eu só me importo quando é comigo. Só quando a minha barriga dói e eu sinto fome, aí eu me importo com as pessoas que passam necessidade. Ah, não, mas não é no meu casamento, é no casamento da irmã, não tem problema. Nós não fazemos parte do mesmo corpo? João Batista era o cara que, mesmo vendo a glória de Deus, não pôde segui-lo. Mas mesmo assim ele manda os seus discípulos que vão lá e perguntem, porque a glória de Deus precisava se revelar para esses meninos. Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele não sabia. Você acha, irmãos, que o cara não ia mandar decapitar ele? Ele tinha envergonhado o cara no mundo, na frente de um monte de gente. Ele ia morrer. O propósito dele já tinha se cumprido. Mas ele precisava dar uma direção para os discípulos dele. E muitas vezes nós achamos, eu estou bem já, mas daí nós não damos direção para ninguém. Quem anda do seu lado? A quem você tem inspirado com essa revelação de Deus? Essa joia rara, essa algo precioso. Já estamos no meio do ano, quantos propósitos você fez que nossa, esse ano vai ser transformador, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou fazer devocional todos os dias, esse ano eu vou em todas as orações, esse ano eu vou ser um homem de Deus, esse ano eu vou ser uma mulher de Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou... Estamos no mês 7, o que você fez disso tudo? Ou você só fez plano para a sua vida financeira, ou você só fez plano para a construção da sua casa, ou para trocar de carro. Mas a palavra de Deus fala que nós somos homens e mulheres espirituais. E quando nós somos homens e mulheres espirituais, nós passamos a ter a percepção do reino de Deus. E nós começamos a imaginar que acima de nós há algo acontecendo. E há uma guerra sobre as nossas cabeças. Entre anjos e demônios, e que é real, e que há um céu e há um inferno, e que o diabo está ao seu redor, bradando e rugindo e querendo te tragar. E se ele não tragar você, ele vai tragar os seus. Você consegue? Porque parece que muitas vezes nós ficamos meio aleluiados e esquecemos que nós estamos numa batalha. Nós nos lembramos que nós somos filhos de Deus, mas nós esquecemos que nós somos soldados. E que nós estamos aqui com um propósito. E que a ideia é não carregar bagagem.
Quando os 12 foram preparados e Jesus começou a primeira saída deles, Jesus ainda estava aqui na terra, e Jesus separou os 72 e começou a mandar de 2 em 2. Ele não fala para levar comida, bagagem, ele não fala para levar nada. Porque era algo espiritual. Queridos, não carregue nada. Nem mágoa, nem raiva, nem rancor, deixa tudo. Busque o que é essencial para a sua vida. Abra mão do seu orgulho. Abra mão das suas certezas e viva as certezas de Deus para você. Às vezes está certo, nem sempre é certo. Porque isso vai depender da nossa moral, da nossa moralidade. Então, como nós somos iluminados pela palavra de Deus, a moralidade de Deus é diferente. Você entende isso? Porque assim, eu tenho um padrão de moralidade. Eu não gosto de dormir com a minha louça na pia. Para mim, é pecado mortal. Porque no outro dia eu vou levantar, a louça está lá me esperando. E a água está mais fria. Então eu lavo antes de dormir. Mas talvez na sua casa a moralidade é deixar a louça, porque é melhor lavar no outro dia que vai estar mais quente. Você entende? Que padrões de moralidade cada um tem o seu. Eu acho normal. A Giovana dormiu com a gente até, meu Deus, até ontem. Você dorme se deixar a filha que você não cabe na nossa cama. Mas nós compramos até uma cama maior para a menina ficar lá de vez em quando. Mas para outros isso não serve. Então nós precisamos ter a revelação que vem de Deus e não de nós mesmos. E muitas vezes nós queremos ser iluminados pelas nossas percepções. E quando a glória de Deus vem e nos toma e nos envolve, nós temos a percepção dele, não mais a nossa. Nós temos o padrão de moralidade, não mais o nosso. E isso muda tudo. Porque a moralidade não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E a moralidade dele não muda. Eu mudo, mas ele não. Eu achava que dormir de dia era horrível, hoje eu durmo de dia, acho maravilhoso. Eu achava um pecado mortal, minha mãe dormir no domingo. Enquanto nós brincávamos, nós queríamos sair para fora. Que absurdo, minha mãe ficou a semana inteira trabalhando, no final de semana a gente queria o quê? Brincar com a minha mãe, brincar com meu pai. E eles iam assistir a televisão, eles ligavam a televisão no Chaves só com o intuito deles cochilarem, eu sei disso. E a gente assistia os 20 minutos do Chaves enquanto a gente olhava para eles e eles estavam dormindo. E a gente ficava horrorizado porque a gente não podia sair para fora se eles estivessem dormindo. Hoje o que eu faço? A mesma coisa. Tá vendo quando muda? Quando a gente vai trocando os papéis, é por isso que a nossa moralidade tem que estar em Deus. Precisa estar nele, porque senão eu vou criar padrões diferentes para cada um de nós. Mas a iluminação que vem de Deus é uma única. Cristo já foi revelado, ele já veio, ele já encarnou. Não há outra revelação. O que precisa é eu ser iluminado por isso e começar a viver isso de uma forma real e verdadeira. Mas isso ninguém vai poder fazer por você. Só você mesmo. Só você pode buscar a Deus, só você pode ler a palavra, só você pode orar de madrugada, só você pode investir no reino espiritual. Porque a salvação é individual. Nós estamos buscando algo eterno, todos nós, mas de formas individuais. E Jesus é tão maravilhoso que ele vai nos salvar de forma individual. Por mais nós fazemos parte de um corpo, se for necessário, ele vai levar parte disso. E agora eu te pergunto, o que você tem feito com a revelação de Deus? Quando as pessoas olham para vocês, eles veem o próprio Cristo. A revelação de Deus é tão palpável em você que você é o mesmo no seu trabalho, o mesmo em casa. Que você é o cara fora de casa, dentro de casa. Que você é a mulher que faz tudo por todo mundo fora de casa. E quando alguém te pede um copo d'água, você fala que está cansado. E eu falo de família porque essa é um padrão mais íntimo que nós temos na nossa vida, queridos.
A família é o cerne, é aonde nós evidenciamos realmente se nós somos cristãos. Você pode falar o que você quiser lá fora, mas o seu filho, ele é o termômetro espiritual dentro da sua casa. Ele sabe se você ora, se você lê ou se você só fala. Porque é lá que nós revelamos o mais íntimo que nós temos dentro de casa. Como seus filhos te veem? Como seu esposo te vê? Você como filho, como você vê seus pais? Você tem refletido a glória de Deus para os seus pais para alcançar eles? Para que eles entendam a plenitude do reino de Deus através da sua vida? Porque a plenitude do reino de Deus não é falada, ela é vivida. Ela é ativa. Todos os dias. Esses dias eu ouvi algo no nosso GP e eu me preparei para algo, mas essa semana eu não consegui vir ministrar no GP. Quem ministrou foi o meu esposo no meu lugar. Primeira falta do meu GP, hein? Eu digo que eu não pude vir ministrar mesmo, não tinha condição de vir ministrar. E tinha uma parte do capítulo que falava assim, que obedecer, quando nós demoramos a obedecer, é a mesma coisa que desobedecer. É a mesma coisa. Quando alguém manda você fazer algo e você demora para fazer algo, é a mesma coisa que desobediência. Então, o que Deus tem te pedido para que você viva na plenitude com Ele, você não tem feito. O que Deus tem cobrado de você, e você bem sincero para você falar assim, eu estou super bem, Deus não tem me cobrado nada, Deus não tem me exigido nada. Então, você não tem servido o mesmo Deus que eu. Porque todo dia o Espírito Santo revela que eu preciso melhorar em algo. Todos os dias ele mostra que o pé do Pedro é preto. Pecador. Está sujo. Que eu preciso me lavar. Que as minhas vestes não estão brancas. Todos os dias. Todos os dias Deus fala assim, precisa melhorar, hein? Vou te ajudar. Daí não é de Deus, não. Esse é o Deus que me corrige para que um dia eu esteja lá. Agora aquele que fala, você está super bem. Não precisa. Isso daí não é o Deus que eu sirvo, não. E nem o da Bíblia. Que te conforta, que deixa você conformado, que deixa você no mesmo ambiente, que deixa você confortável. Quando os homens de Deus morreram como tochas, em prisões, passando necessidade. Não concorda comigo? Que tem uma versão de valores? Comereis o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra para você? Fast food? Não foi isso que Deus deixou para nós. Nós revelamos a glória de Deus até naquilo que nós comemos, gente. Não é verdade? Como nós preparamos. Como nós cuidamos das coisas que Deus tem nos dado. Então, se você não tem feito ou vivido essa plenitude dentro da tua casa, está na hora de você melhorar. Porque senão, nunca vai mudar. Se os teus filhos não te ver como uma mulher de oração, um homem de oração, um homem extraordinário, em Deus, não em você mesmo, tem algo errado. E eles nunca vão seguir os seus passos. Porque você fala, mas não vive. E eles vão aprender a falar e não viver. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença nessa noite. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma palavra que foi ministrada essa noite venha ser distorcida, roubada, arrancada de nossas mentes. Mas que essa palavra venha latejar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Eu conheço um Deus, Senhor, que nos sara, que nos cura, mas eu também conheço um Deus que me corrige,
que me admoesta, que me ensina onde eu estou errada, para que um dia nós possamos morar juntos, para que um dia nós possamos nos deleitar na sua glória. Pai, em nome de Jesus, que a sua revelação não venha passar despercebida nessa geração. Que a glória do seu Filho encarnado nessa terra, Senhor, que o amor que foi derramado por nós um dia, Senhor, não venha passar despercebido dentro dos nossos lares. Pai, em nome de Jesus, que possamos refletir o teu caráter aonde quer que nós vamos. Senhor, eu estou cansada, Senhor, de ver pessoas que falam de um amor que não vivem, que falam de uma realidade bíblica que não é real em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres que amam a tua presença, que amam a revelação da tua palavra. Desperta-nos, Senhor, para esta palavra. Desperta-nos para a revelação da tua glória. Desperta-nos, Senhor, para que possamos instruir, Senhor, outros que virão após nós. Senhor, que possamos passar a chama acesa do teu amor para a próxima geração. Que possamos revelar o teu amor para os nossos filhos. Que possamos refletir a tua glória dentro das nossas casas. Pai, em nome de Jesus, revela através de nós. Pai, que aonde nós pisarmos, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor esteja conosco. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por um despertamento, por um avivamento, por algo novo, por uma revelação, por uma manifestação diferente. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio nos teus milagres, na tua cura, na tua libertação, porque a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio num Deus que liberta, Senhor, um Deus que restaura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio no poder da tua palavra. Eu me coloco nessa noite, Senhor, para ser como uma chama viva nessa geração. Senhor, levanta homens e mulheres que te amam, Senhor, profundamente, que amam a tua palavra, Senhor, que não falam, mas vivem aquilo que realmente está escrito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos cheios de informação, mas que tenhamos a revelação, a iluminação e que consigamos, Senhor, instruir, Senhor, que consigamos incentivar, inspirar a próxima geração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, desperta a nossa geração. Desperta, Senhor, pessoas sedentas pela tua palavra, sedentas pela tua presença, Senhor, que amam viver nos teus átrios, que amam se deleitar em tua presença, que, Senhor, não se cansam de ouvir a sua palavra, porque ela é lâmpada para os pés, elas nos guiam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não se cansam em passar um culto, 1 hora, 2 horas, porque, Senhor, eu ouço falar de homens que passavam adorando durante 6 horas, 8 horas, buscando a tua presença. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta homens e mulheres sedentos pela tua presença. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver os nossos filhos transformados, as nossas vidas transformadas pela revelação da tua glória. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço nessa noite, Senhor. Senhor, eu me despeço neste momento, mas que essa palavra venha a ser latente dentro de nós. Senhor, que não venha a ser uma semana de avivamento, mas venha a ser uma vida, Senhor, incendiada por Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por homens e mulheres que com 70 anos, 80 anos, são alegres em compartilhar do teu amor, da tua palavra, porque um dia te encontraram, Senhor. Encontraram a coisa mais preciosa desse mundo, que é a tua presença. Se revela, Senhor, nessa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.